enquanto prefeito. Então, de fato, acho que de maneira, não sei se inédita, Patos de Minas ocupa pela segunda vez consecutiva a tribuna desta casa, o que muito me orgulha e o que muito me deixa feliz pela qualidade com que Vossa Excelência vem sendo aqui admirado pelos seus colegas de parlamento. Vossa Excelência tem dado realmente uma grande contribuição com as suas falas pertinentes, com as suas considerações sempre corretas e no momento, de fato, oportuno. Então, fico muito feliz em poder aqui ocupar esse espaço. E concordando também com a fala anterior do deputado Domingos Sávio, do meu partido, do Estado também de Minas Gerais, quero dizer que a nossa vitória, enquanto partido de oposição, se deveu exatamente àquilo que nós estabelecemos enquanto maior aliado na nossa batalha política de oposição, que é o tempo. Nós tivemos como aliado o tempo nestas últimas sessões de poder fazer com que o parlamento de fato viesse a discutir de maneira mais clara tudo aquilo que nós estávamos votando, ou melhor, tínhamos a pretensão de votar antes de a oposição interferir positivamente e construtivamente na medida provisória, nas medidas provisórias. O deputado Domingos Sávio citou, e que a semana passada nós tivemos a chance de observar a bancada do governo rejeitando uma emenda à medida provisória que tratava do assunto especial Bolsa Atleta para os esportes, para os esportistas do nosso país. Esta semana, após um grande trabalho da oposição, veio aqui esta mesma bancada e votou favoravelmente a emenda. Ontem à noite, nós vivemos um momento mágico aqui nesse parlamento, e foi exatamente a construção de uma medida provisória que tratava da Autoridade Olímpica Brasileira, mas que tratava dessa figura da criação da Autoridade Olímpica com responsabilidade no gasto dos recursos públicos, porque os artigos que estavam inseridos, a governadora está presente em plenário, sabe do quanto seria de difícil fiscalização se implementássemos da forma como lá estava no texto original. Então tivemos paciência, tivemos aqui a responsabilidade do presidente da Câmara, Marco Maia, que observando a situação de plenário suspendeu, construímos um acordo e eu tive naturalmente a oportunidade de participar de um bonito momento do Parlamento Brasileiro, a partir do momento que conseguimos criar esta a importante autoridade olímpica para o município, para o Estado do Rio de Janeiro, mas ao mesmo tempo preservar aquilo que de mais sagrado temos, que é o recurso público que é entregue ao Estado e ao município para que seja empregado nas Olimpíadas. Mas, deputado Domingos, saindo tarde daqui, cheguei à minha casa e assistia o Jornal da Globo, aquele que passa à meia-noite. E assisti o jornal e percebi o quanto esse parlamento está deixando as suas funções, está entregando as suas funções a outros poderes, quando, tratando do salário mínimo no Senado Federal, onde a bancada do PSDB se posicionou pelos R$600, nós tivemos um comentário pertinente do jornalista William Vac, dizendo o seguinte: para que serve o Congresso? Se aprovado está no Senado Federal, se aprovada está no Senado Federal esta medida, esse projeto de lei que trata do salário mínimo e nos tira a oportunidade de pelo menos referendar no ano seguinte, o que fará o Congresso? Qual será a nossa participação se nós não conseguirmos, e quero reiterar aquilo que já disse aqui por mais de uma vez, não acho interessante que nós venhamos sempre a aguir inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, mas é o que nos resta. Quando fazemos isso, nós estamos também contribuindo para que o Supremo Tribunal Federal venha se posicionar com relação à matéria da nossa competência. Mas nós não temos outra alternativa. Primeiro, ferimos a Lei Complementar 95/98 no seu inciso 7º, no seu... 95, só para concluir, deputado Inocêncio, a Lei Complementar 95/98 no seu artigo 7º, inciso 1 e 2, que trata da perfeita redação das leis, que não se pode, segundo essa lei complementar, que regulamenta o artigo 59 da Constituição Federal, nós não poderíamos ter colocado qualquer que fosse o assunto que não tivesse pertinente com a matéria original do texto da lei. Nós passamos por cima da Lei Complementar 95/98. E aí depois nós passamos um cheque em branco, para que, através de uma política estabelecida por esta casa, o salário mínimo seja, o ano que vem, aumentado ou não,
sem a anuência desta casa. É preocupante. Mais preocupante ainda é a forma como o jornalista Heraldo Pereira, e mais uma vez digo, assim como o William Vac, pertinente, disse como o governo atuou nessa casa. Disse, olha, o governo fez um belo gol, um gol de pênalti, onde, para concluir, agora de fato vou concluir, onde o pênalti é batido de maneira forte, Renan Filho, rasteira e no canto do goleiro. Então, quer dizer, estas expressões que pairam hoje sobre o Congresso Nacional são expressões que nós nos permitimos deixar a imprensa utilizar a partir do momento que nós delegamos aquela função que é nossa. Até para que eu fique com a consciência absolutamente tranquila, para que eu possa voltar para casa, Inocêncio, e ouvir da Vanessa, minha esposa, não ser cobrado, porque ela cobra a minha atuação aqui no parlamento, governadora. Ela cobra a minha boa atuação aqui neste parlamento. Eu quero deixar muito claro de que nós estaremos, Domingos Sávio, enquanto oposição, aqui vigilantes, serenos, contando com a paciência e a compreensão daqueles que querem sim construir um país cada vez melhor. Muito obrigado, senhor presidente, pela colaboração e pela paciência. Continuando o pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre deputado Vitor Paulo. Rui Costa. Júlio César. José Nunes. Zoinho. Maurício Quintela Lessa. Ronaldo Benedetti. Manuel Júnior. Edinho Araújo. Dr. Jorge Silva. Jonathan de Jesus. Jonathan de Jesus. Sua Excelência põe de 5 minutos na tribuna. O nobre deputado Jonathan de Jesus. Dr. Jorge Silva. É do bloco PRB de Roraima. Dr. Jorge Silva, PDT do Espírito Santo. Você, Excelência, tem a palavra. Dr. Jorge Silva, né? PDT do Espírito Santo. Senhor presidente, nobres colegas,